Eu tenho uma cesta de maçãs e uma cesta de laranjas. Tenho 6 maçãs e 4 laranjas. E quero saber quantas frutas eu tenho no total. Então, eu vou somar 6 mais 4, 10. Esta é a ideia de juntar da adição. Em uma festa de aniversário, meus convidados foram 3 meninas e 2 meninos. Todos reunidos formaram 5 convidados. Esta é a ideia de reunir da adição. Agora, olha meu álbum de figurinha. Eu tenho 3 figurinhas e ganhei mais 4 para acrescentar no meu álbum. Eu fiquei com 7 figurinhas coladas. Essa é a ideia de acrescentar da adição. Vamos lá na padaria do seu Manuel ver o que ele precisa de ajuda. Ele produz pães e ele precisa saber quantos pães são produzidos por horário da manhã. Temos aqui uma pequena tabela com horário e número de pães que são produzidos. Às 5 da manhã são produzidos 150, às 6, 250. Às 7 são produzidos 300 pães e às 8 são produzidos 120 pães. Ele precisa saber quantos pães são produzidos até às 8 da manhã. Para saber quantos pães são produzidos, nós vamos juntar as quantidades na tabela de ordem. Vamos resolver essa situação. Nós temos unidade, dezena e centena. Colocando as quantidades de pães produzidos, vamos somar. Começando pela unidade, nós temos 0 mais 0 mais 0 mais 0. Agora, na dezena, nós temos 5 mais 5 mais 0 mais 2. Nós temos 12, mas não cabe aqui o numeral 12. Nós temos que levar o numeral 1 lá na casinha da centena. Vamos somar. 1 mais 1 mais 2 mais 3 mais 1. Nós temos o resultado 8. O total produzido são 820 pães, até as 8 da manhã. Vamos ver essa outra situação. Alguns moradores decidiram reformar o bairro onde mora, começando pelo parque. Para arrecadar dinheiro, eles resolveram fazer uma feira. Nessa feira, foram vendidos cachorro-quentes, R$ 591 de cachorros-quentes e bolos, R$ 648 de bolo. Vamos ver quantos reais foram arrecadados pelos moradores? Montando o nosso quadro de ordens, unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Vamos colocar as quantidades. R$ 591 e R$ 648. Agora, vamos somar, começando pela unidade. 1 mais 8, 9. Muito bem. Vamos para a dezena. 9 mais 4, 13. Não cabe o 13 ali. Eu coloco 3 e o numeral 1 sobe lá para a casa da centena. 1 mais 5 mais 6, 12. Também não cabe ali. Coloco 2 e subo o numeral 1 para a casinha da unidade de milhar, que fica 1. Foram arrecadados R$ 1.239. Muito bem! Espero que vocês tenham entendido as ideias da adição.
Não esqueçam de se inscrever. Boa tarde, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje, então, nós vamos ter a nossa revisão de matemática. Vocês vão pegar o caderninho de matemática, escrever lá, Colégio Educar, Biguaçu, dia 3 de setembro de 2020, deixar uma linha revisão. Estude adição, subtração e as tabuadas. Amanhã nós temos simulado, tá? Hoje a prof vai acompanhar a revisão com vocês, mas estudem bem a tabuada, a adição e subtração. Está fácil, só tem que prestar atenção. Ok, meus amores? Já volto. Então, vamos para nossas folhinhas de matemática, ok? Vocês vão ter que estudar subtração, adição e a tabuada. Lembra que a prof pediu para vocês estudarem a tabuada? Então, vamos lá. Número 9. Uma doceira fez 870 docinhos. Já vendeu 685. Quantos docinhos há para vender? Vocês vão ter que ver a diferença. A diferença, então, é uma subtração. R de resposta. Quantos docinhos há para vender? Há para vender, tantã, docinhos, ok? Número 10. Manuel tinha 1,6. Olha lá, quanto que vale 100? 100. E meia? 50, que é a metade de 100. Então, Manuel tinha 150 balas de gude. Perdeu 75 bolas no jogo. Com quantas bolas de gude Manuel ficou? Se ele perdeu, então nós temos que diminuir 150 por 75. R de resposta. Quantas bolas de gude Manuel ficou? Manuel ficou com tantas bolas. Número 11. Do número 800, subtrai um certo número e obtive 150 como diferença. Que número eu subtraí de 800? Então, do número 800, colocado 800, ele subtraiu um certo número. Que número é esse que ele subtraiu? Que o resultado deu 150. Vocês têm que descobrir, tá? Como diferença, que número eu subtraí de 800? Que número que ele subtraiu? Que número que ele diminuiu para dar 150? Vocês vão descobrir e colocar aqui. R de resposta, o número subtraído foi tantã. Número 12. Marcelo tem 314 chaveiros e Frederico tem 276. Qual é a diferença de números de chaveiro entre os dois? Quer saber a diferença de números entre os dois? Também é uma subtração. Vocês vão montar a conta e colocar R de resposta. A diferença de números de chaveiros entre os dois é tan. Número 13. Em uma subtração, o minuendo é 423. O minuendo. E o resto é 179. O resto é o resultado. Qual é o subtraindo? Vocês vão ter que descobrir, tá? R de resposta ou subtraindo é tan. 14. Vovô coleciona moedas. Ganhou 76 moedas. Agora ele tem 682 moedas. Quantas moedas ele tinha antes? Se ele tem 682 agora, nós vamos ter que diminuir por quanto? O 76 que ele ganhou, para saber quanto que ele já tinha. R de resposta. Quantas moedas ele tinha antes? Ele tinha antes tantas moedas.
Número 15. Em uma escola há 2.430 alunos. Deles, 1.750 são meninos. Quantas meninas há na escola? Se esse é o total, nós temos que diminuir os meninos para saber o que sobrar é meninas. R de resposta. Quantas meninas há na sala? Há na escola. Há na escola, meninas. 16. Em um estádio de futebol, cabem 5.500 pessoas. Entraram apenas 3.880. Quantas pessoas ainda faltam para lotar o estádio? Então, eu tenho isso que cabem e tenho o que entrou, que foi isso. Eu tenho que diminuir para saber quantas ainda podem entrar no estádio. R de resposta. Quantas pessoas ainda faltam? Ainda faltam para lotar o estádio, pessoas, ok? Ó, prof, sempre dobra, daí economiza, né? Vamos lá, então. Subtração de centenas, dezenas e unidades. Em uma granja havia 244 ovos. Destes, foram vendidos 132 para um restaurante. Quantos ovos ainda restam na granja? Vocês vão colocar centena debaixo de centena, dezena debaixo de dezena e unidade debaixo de unidade, ok? Número 2. Na minha escola havia... Ah, tá aí, aqui, ó, já tem a resposta, então vocês vão ter que copiar o númerozinho e colocar aqui. Restam, ovos. 2. Na minha escola havia 486 frutas. Destas, 242 foram servidas para os alunos do período matutino. Quantas frutas restaram para os alunos do período vespertino? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que diminuir para saber quanto que ainda restam. Colocar também centena debaixo de centena, dezena debaixo de dezena e unidade debaixo de unidade. O resultado, colocar aqui. Restaram, frutas. Número 3. Uma loja possuía 385 aparelhos de televisor. Em uma liquidação, foram vendidos 262 aparelhos. Quantos aparelhos ainda restam na loja? Vocês vão colocar, já sabemos que é uma subtração, né? Porque queremos saber quanto restam. Ainda restam, aparelhos, ok? Terceira folhinha. E última de matemática. 17. Um granjeiro tinha 3.420 galinhas para abater. Já abateu 1.750. Quantas ainda falta obter? Então, se eu tenho 3.420 galinhas, né, para abater, e ele já abateu 1.750, eu tenho que diminuir. Vamos fazer essa subtração. R de resposta. Ainda faltam abater, galinhas. Número 18. Roberto tem 532 selos em sua coleção. Paulo tem 324. Quantos selos Roberto tem a mais que Paulo? Sempre quando pergunta se tem a mais, também é uma subtração. 532 menos 324. R de resposta. Roberto tem a mais. Roberto... Quantos selos Roberto tem a mais? Roberto tem a mais que Paulo,
seus, tá? Outros problemas. Número 1. Numa granja havia 586 ovos. Foram vendidos 146 e quebraram-se 28. Quantos ovos restaram? Então, eu tenho um total de ovos, né? Eu tenho o que ele vendeu e o que quebrou. Eu faço essa subtração e coloco a resposta. Quantos ovos restaram? Restaram, ovos. Número 2. Um sorveteiro fez 638 picolés de goiaba, 298 de laranja e 98 de manga. Vendeu ao todo 346 picolés. Quantos picolés não foram vendidos? Então, aqui, vamos ter que somar. Um sorveteiro fez os 638 picolés de goiaba, botar os 638, né? O 298 e o 98. Nós temos que saber o total desses 3 que ele fez, né? E aqui ele fala, vendeu ao todo 346 picolés. Aí sim, o total dessa conta, que eu vou ter que somar os picolés, ele vai dar um total. Depois eu diminuo pelo que foi vendido, ok? E aí eu vou saber quantos não foram vendidos. R de resposta, não foram vendidos tantos picolés. Número 3. Numa estante havia 120 livros. Colocaram mais 48 e depois retiraram 23. Quantos livros ficaram? Então, nós temos da estante que havia 120, né? Colocaram a mais 48. Eu vou ter que somar esses dois e depois retiraram 23. E eu vou ter que diminuir pelo 23, porque tiraram, né? Fazer o cálculo, resposta. Ficaram tantos livros, ok? Número 4. Para o aniversário de Didi foram feitos 150 empadinhas, 145 coxinhas e 190 canudinhos. Mamãe guardou 236 salgados. Quantos sobraram? Então, nós temos que pegar os 150 empadas, os 145 coxinhas e os 190 canudinhos. O total que der essa conta, né, de soma, nós vamos ter que diminuir por 236, porque ela guardou 236. Então, quantos sobraram? Daí, nessa subtração, nós vamos saber quantos. R de resposta, sobraram, salgados. Número 5. Mariana tinha 153 pombos. Fugiram 56 e depois foram colocados mais 76. Então, vamos lá. Ela tinha 153, marcamos 153. Mas fugiram 56. Então, eu diminuo. Foram colocados mais 76. Depois eu tenho que somar o resultado que deu nesse, eu tenho que somar com 76, né? Foram colocados mais 76 no viveiro. Quantos pombos ficaram no viveiro? R de resposta, ficaram no viveiro, pombos. 6. Um feirante possui 385 mangas e 233 laranjas. Já vendeu 142 frutas. Quantas frutas ainda restam? Então, se ele possui 385 mangas e 233 laranjas, ele falou frutas, né? Então, eu vou somar essas duas
e diminuir pelo tanto que ele já vendeu, 142. R de resposta, ainda restam frutas. Ok, meus amores? Por hoje é isso, tá? Fiquem com Deus, precisando da prof é só chamar. Um beijo grande no coração de vocês. Completar e comparar. Observe os exemplos a seguir. O Guigui economizou R$25, então decidiu ir até a sorveteria. Lá ele tomou um montão de sorvete. Ele gastou R$12. Quantos reais sobraram para o Guigui? Vamos descobrir. Ele tinha R$25 e gastou 12. Para saber quantos reais ficaram, faremos uma subtração. Não esqueçam da unidade e da dezena. Começando sempre pela unidade, nós temos 5 menos 2, 3. E na dezena, 2 menos 1, 1. Então, descobrimos que sobraram R$13 para o Guigui. Essa é a ideia de tirar da subtração. Agora, Pedro, o pai de Gustavo, tem 32 anos e Gustavo tem 9. Quantos anos Pedro tem a mais que Gustavo? Para saber, usaremos a subtração. Lembrando da unidade e da dezena. Começando sempre pela unidade, nós temos 2 menos 9. Não é possível tirar 9 do numeral 2. Então, nós vamos lá na casa da dezena pedir um emprestado. Agora temos 12. E lá na dezena, não tem mais 3, passou a ser 2. Agora, conseguimos fazer 12 menos 9, 3. E na dezena, 2. Descobrimos que Pedro tem 23 anos a mais que Gustavo. Essa é a ideia de comparar da subtração. A família da dona Isaura gosta muito de comer ovos. Nessa cartela é possível guardar 30 ovos, mas ela tem apenas 17. Quantos ovos faltam para completar a cartela? Vamos descobrir juntos. 30 ovos menos 17. Usaremos a subtração. Não esquecendo da unidade e da dezena. Começando sempre pela unidade, nós temos 0 menos 7. Não é possível. Então, o 0 vai lá na casinha da dezena e pede um emprestado. O 0 passa a ser 10. E o 3 na dezena passa a ser 2. Agora temos 10 menos 7, 3. E 2 menos 1, 1. Descobrimos que faltam 13 ovos para completar a cartela. Essa é a ideia de completar da subtração. Vamos ver agora essa conta de subtração. 254 menos 128. Vamos colocar unidade, dezena e centena, para facilitar e entender que é um número embaixo do outro. Começando pela unidade, nós temos 4 menos 8. Então, o 4 foi lá na dezena e pediu um emprestado. O 4 passou a ser 14. E o 5 da dezena passou a ser 4. Agora é só resolver. 14 menos 8, 6. E 4 menos 2, 2. 2 menos 1, 1. 126. Agora, vamos aprender como chama essas partes. A primeira parte
que é a de cima da subtração, chamamos de minuendo. A de baixo chamamos de subtraindo. E a resposta dessa conta nós chamamos de resto ou diferença. Para saber se acertamos a nossa conta de subtração, nós colocamos o subtraindo e o resto. E vamos realizar a operação contrária da subtração, que é a adição. Não esquecendo da unidade, dezena e centena. Então, nós temos, sempre começando pela unidade, 8 mais 6, temos 14. Não cabe ali. Então, eu coloco o 4 e o número 1 lá em cima na casa da dezena. Temos 1 mais 2 mais 2, 5. Na centena temos 254. Observe que esse é o mesmo valor que está lá no minuendo. Isso significa que a nossa conta está certa. Então, podemos dizer que associando o resto ao subtraindo, nós temos o minuendo. Essa é a verificação da subtração. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não esqueçam de se inscrever